O BL abre mostrando um clima tenso dentro da organização criminosa. Kataoka é o subchefe, alguém importante, mas também impulsivo e difícil de controlar. Ele acaba ajudando uma mulher que está sendo agredida, mas, para isso, termina mexendo com um integrante de uma facção rival, e isso acaba virando um grande problema. Para não piorar ainda mais a situação, Kiriei, que está como líder interino, toma uma decisão estratégica. Manda Kataoka tirar um tempo de folga para descansar bem longe. Ele faz parecer que é uma forma de protegê-lo, como se fosse apenas um afastamento temporário. Só que isso é apenas uma fachada. Na verdade, Kiriei já decidiu eliminar Kataoka de forma discreta. Para isso, ele chama Odajima para acompanhá-lo, mas antes já deu uma ordem secreta: matar Kataoka durante esse período em que ele estará afastado. Ele acredita que está apenas sendo temporariamente mandado para longe. Mas, sem saber, ele já foi condenado à morte por alguém que deveria liderar e proteger. Odajima é calmo, silencioso e extremamente controlado, agindo sempre com lógica, ao contrário de Kataoka, que costuma agir por impulso. Ao longo da missão, Odajima assume 3 papéis ao mesmo tempo: motorista, acompanhante e guarda-costas. No entanto, por trás dessa postura discreta e profissional, há um objetivo oculto. Ele está apenas esperando o momento certo para agir. Quando entram em um restaurante, 2 caras o provocam, acreditando que Kataoka não faria nada, mas é aí que eles se enganam, porque não conhecem a peça. Ele faz Odajima dar uma surra nos caras só para sentir o gosto da vingança, e ainda provoca dando dinheiro para eles comerem sushi. Os caras imediatamente correm até ele, se curvam e praticamente imploram para serem discípulos dele. Kataoka apenas os ignora e deixa os perseguidores para trás. No caminho, Kataoka encontra um garotinho pedindo ajuda, segurando um pássaro moribundo. Ele passa o resto do dia segurando o pássaro sem saber o que fazer com ele. Odajima, que age de forma mais fria, já pensa no destino do pássaro. Ele provavelmente vai morrer. Aí Kataoka faz uma pergunta sensível, perguntando se Odajima já tirou a vida de alguém. Ele declara que não, desde que entrou para a família, mas já tirou a vida de 2 pessoas, o pai e a mãe. Apesar do absurdo, Kataoka não fica surpreso e conversa como se fosse algo comum. Ele conta que também já fez isso quando era um soldado raso, e que parou de contar depois de 10. O número é ainda maior se incluir aqueles de quem mandou seus subordinados cuidarem. Só que dá para ver a frustração de não poder salvar uma única vida. Além disso, mesmo que conseguisse salvar o pássaro, com o cheiro de humano nele, seus pais simplesmente o abandonariam de qualquer maneira. Mais tarde, Odajima traz comida e a coloca na boca de Kataoka, já que ele está impossibilitado de comer com as próprias mãos enquanto segura o passarinho. No dia seguinte, ele faz um túmulo para o pássaro, que não resistiu, e tenta tranquilizar o garotinho. Apesar de ser triste, todo ser vivo morre um dia, não tem como evitar. Ele ainda usa a própria roupa para suar o nariz do garoto e, como não tem incenso, acende um cigarro para usar no lugar. Enquanto isso, Odajima observa aquela cena. Ele sabe que tem que seguir a ordem do chefe e tirar a vida de Kataoka, mas, a cada momento que passa, essa tarefa fica ainda mais difícil de ser cumprida. Kataoka rouba uma vara de pescar de outro garoto. Ao mesmo tempo, Odajima se aproxima por trás com passos lentos e silenciosos, evitando qualquer ruído. Ele segura a arma e a aponta, pronto para agir, mas Kataoka não demonstra surpresa, como se já esperasse por aquilo. Com calma, ele começa a falar, lembrando de um episódio do passado. Conta que algum tempo antes, um assassino de aluguel invadiu o escritório da família deles. Assim que entrou, começou a disparar em todas as direções, causando um verdadeiro massacre. No meio do caos, diante de todos, o conselheiro foi gravemente atingido na cabeça, mas, mesmo ferido, ainda conseguiu falar. Ele pediu a Kataoka que agisse rapidamente, dizendo que se nada fosse feito não sobreviveria. Ele acredita que não poder morrer é a parte mais assustadora. Além disso, diz que Odajima é desajeitado das maneiras mais estranhas e que não quer que ele estrague tudo. À noite, Odajima conversa com o chefe. Ele conta que ainda não teve a oportunidade certa de tirar a vida de Kataoka. Kiriei ordena que ele faça isso rápido, diz que Odajima não passa de uma ferramenta para ele e que por isso deve fazer o que ele manda. Além disso, pergunta se ele não guarda rancor de Kataoka por causa de 7 anos atrás. Depois da conversa, Odajima se lembra do passado. No inverno de 2018, eles estavam enfrentando uma gangue, e alguém muito importante para ele foi morto. A morte tem ligação direta com a facção Yakuza, possivelmente com pessoas do círculo de Kataoka. Isso destruiu completamente. Então, de certa forma, Odajima não está apenas obedecendo a uma ordem. Aparentemente, ele quer vingança pelo que aconteceu com Azai.
Durante a jornada, Kataoka faz amizades por onde passa. Ele é alegre e carismático, enquanto Odajima continua fechado, apenas observando. O assunto da conversa logo passa de algo divertido para algo muito triste. A garota conta que seu marido está em um centro de detenção, no corredor da morte, porque ele tirou a vida de 2 pessoas e roubou 27.080 ienes de alguém. Kataoka faz uma comparação e acredita que então, ele mesmo já deveria ter sido executado muitas vezes. Depois a garota trata tudo isso como passado e leva Kataoka como cliente para outro lugar. Lá, ele comenta com Odajima que provavelmente não voltará esta noite, já que encontrou uma mulher de peitos bonitos por lá. Enquanto passa um tempo sozinho, Odajima se lembra de Azai, morando em uma casa simples com o mínimo de dinheiro possível, a ponto de nem poder comprar um ar-condicionado. Aí eles conhecem Kataoka pela primeira vez, apenas 5 anos mais velho que eles, mas já sendo próximo na fila para se tornar subchefe. Azai fica super entusiasmado em conhecê-lo. Kataoka acaba percebendo toda aquela euforia e entrega dinheiro para ele comprar cigarro e sushi, enquanto Odajima o encara como se não tivesse gostado daquilo. Azai fica tão inspirado em Kataoka que faz até um topete para se parecer com ele. Ele fala da ilha onde nasceu, que era tão pequena que uma criança poderia andar por toda ela. Todos na ilha se conheciam. Ele passou todos os dias olhando para o mar, e quando olhava, sentia que podia fazer qualquer coisa. Então disse a si mesmo que um dia seria como Kataoka e faria sucesso. E para sua mãe construiria uma casa grande, além de dizer que Odajima tinha que ir morar com eles. Voltando ao presente, Kataoka manda uma mensagem para Odajima ir até ele. Ele desabafa que deveria ter ficado fora a noite toda, mas assim que a mulher tirou a roupa, ela começou a chorar e disse que se fizesse aquilo, iria decepcionar o marido, então ele foi embora. Ele revela que desde a 5ª série já dormiu com mais de 1000 mulheres, mas nunca forçou ninguém que não estivesse disposta. E isso também se aplica a Odajima, mas ele já percebeu que Odajima já está com os dentes cravados nele. Kataoka o joga na cama. Odajima faz um pouco de difícil, mas também não diz que não quer. Os dois têm um momento íntimo, se entregam e deixam claro o interesse físico por ambas as partes. Durante o momento, Kataoka acha Odajima bem interessante, porque ele vive calado e emburrado, com esse olhar de que não está nem aí pra nada, mas nessa hora, ele fica incrivelmente sexy. Durante a noite, Odajima tem um sonho perturbador, com Kirie falando no ouvido dele e o pressionando a tirar a vida de Kataoka agora. Odajima acaba apertando o gatilho por causa da pressão do momento, e a cena se transforma ainda mais em algo macabro. Ele acaba provando o próprio sangue da vítima. Quando acorda, ele olha para Kataoka vivíssimo dormindo profundamente. Ele sabe que é uma oportunidade perfeita, mas diz para si mesmo que ainda não é o momento, porque há algo que precisa saber. Ele se lembra novamente de Azai e dos colares idênticos que os dois compartilhavam no passado. Kirie está começando a ficar impaciente, porque Odajima ainda não matou Kataoka. E o problema é que tem que manter isso em segredo, sem que a família descubra. Odajima entrega uma passagem de barco para irem a uma ilha, a mesma que Azai tinha mencionado anos atrás, uma ilha que até uma criança consegue percorrer inteira. Durante a viagem, Kataoka fica muito animado, mas assim que chega começa a estranhar. A ilha fica no meio do nada. Eles passam por dentro de uma mata, e Kataoka faz drama o caminho todo. Até inseto ele tem que enfrentar, e então fica bravo porque Odajima não tirou o inseto de cima dele. Odajima pede desculpas, mas diz que eles já estão chegando. No caminho, ele olha o celular e vê uma chamada de Kirie, mas não atende. Eles chegam a um lugar fechado de frente para o mar. Odajima pega uma foice bem afiada e faz uma pose como se fosse usá-la em Kataoka, mas é simplesmente para fazer uma limpeza ali ao redor. Depois de um tempo, Kataoka fica muito irritado se perguntando quanto tempo vai ter que fazer aquilo, porque não entende o que Odajima está fazendo. Logo depois aparece um túmulo. Odajima explica que é o túmulo de Azai, e pede para Kataoka também acender um incenso, porque ele costumava fazer parte da equipe deles. E foi Kataoka quem tirou a vida dele. Ouviu dizer que ele não podia ser enterrado no jazigo da família, porque disseram que ter um gangster na família era uma vergonha. E assim sua mãe teve que implorar a todos só para conseguir um lugar para ele naquele canto remoto da ilha. Kataoka comenta que pessoas como eles não deveriam existir no mundo, e que, pelo menos, Azai tem um lugar onde possa descansar em paz. A cena corta para a organização criminosa. Kirie tem dúvidas se tem um irmão mais velho, o filho que seu velho teve com outra mulher. Kamakura garante que não existe tal pessoa. Além disso, diz que Kirie é o filho mais velho e o herdeiro dos negócios da família.
O líder não engole essa história. Ele demonstra irritação, porque Odajima ainda não o matou. Ele diz que seu velho sempre gostou daquele cara, e que é assim desde que eram crianças. Acredita que Kataoka ainda vai tirar tudo dele. Enquanto isso, Kataoka fica curioso para saber mais sobre aquela história de Odajima ter tirado a vida dos próprios pais. Na época, ele chegou da escola e encontrou o pai tentando forçar a mãe. O pai ficou irritado e o agrediu várias vezes, batendo em seu rosto com tapas. Odajima fica em silêncio, frio, mas então observa o pai agredindo a própria mãe. Depois de apanhar, ela implora a Odajima que ele tire a vida dela, para acabar com todo o seu sofrimento. Então ele fez isso com ela e com o pai. Mas não é algo de que se orgulha. Ele acha que não deveria ter nascido. Sua única família depois do falecimento dos pais era Zai, mas ele também se foi. Kataoka provoca perguntando se Odajima era apaixonado por Azai, só que ele responde que isso não é verdade e ainda confessa algo surpreendente. Ele nunca se deitou nem com homem nem com mulher, nunca fez isso com ninguém. O máximo que houve foram alguns beijos. Kataoka é o primeiro. Ao escutar isso, ele fica em choque, sem palavras. Mas algum tempo depois, ele chega até a pedir Odajima em casamento, dizendo que as mulheres com quem esteve já passaram por isso, e que ele nunca tinha ficado com uma pessoa virgem antes. Por isso, quer se casar com Odajima para assumir a responsabilidade, porque é um homem. Por outro lado, Kirie está rodeado de mulheres na cama. Ele fica emotivo e, ao mesmo tempo, tomado de muito ódio enquanto olha para uma rosa. Ele pega a flor e a amassa, enquanto explica que quanto mais bonita uma coisa é, mais ele quer destruí-la.